Opa, tudo bem? No vídeo 13 do curso de Docker, nós vimos como compartilhar nossas imagens com o mundo. Porém, existem situações onde a gente quer compartilhar somente com algumas pessoas ou com algumas máquinas. Quando a gente quer fazer isso, a gente tem duas opções basicamente. Ou a gente paga por um serviço privado, ou a gente pode instalar um registry na nossa máquina. E essa é a segunda opção, é a que a gente vai ver nesse vídeo, como instalar um registry privado. Eu já deixei no GitHub os passos que a gente vai utilizar nessa aula, então entra aqui no curso Docker, na aula 15 Registry, a gente tem aqui os comandos que a gente vai utilizar. Então no começo aqui alguns comandos de teste, e aqui o primeiro é a opção para a gente subir um registry. Então a gente vai vendo aqui as opções, os problemas de cada uma e quais são as soluções até o final. Então de cara a gente vai só subir um registry mesmo, um container do Docker que já faz esse serviço de registry. Bom, vamos copiar esse comando aqui. Vou vir aqui no terminal, vamos criar um diretório. 15 registry. E vou colar o comando que a gente viu anteriormente. Então o que ele está fazendo aqui, ó, é executando um container Docker do registry e está exportando a porta 5000. Então se a gente der um Docker PS aqui, ele está rodando. Para eu enviar uma imagem para esse registry, a primeira coisa que precisamos fazer é pegar a imagem, é ter essa imagem. Então a gente pode ou fazer download de uma imagem ou criar essa imagem. É importante que a imagem esteja na nossa máquina. Nesse caso eu vou fazer download aqui, então docker word. Ela não fez o download novamente porque eu já tinha feito isso anteriormente, mas de qualquer forma a imagem está disponível para utilizarmos. Se a gente der um docker image ls, a gente vai visualizar todas as imagens que tem na nossa máquina. Uma delas aqui que eu tenho é a hello-word. Então, para enviar para o nosso repositório central, o nosso registry, a gente precisa adicionar uma tag nessa imagem. Como que a gente vai fazer? Docker, aí eu vou colocar tag, a imagem que eu quero adicionar uma tag, eu posso usar tanto o image ID quanto o nome dela, então eu vou colocar aqui pelo nome mesmo, hello-word, a tag, latest. E aí eu vou colocar a nova tag. A nova tag sempre eu vou começar colocando o IP ou o nome da máquina onde o nosso registry está instalado, no nosso caso, localhost. A porta onde o registry está instalado, está respondendo, a gente subiu na porta 5000, barra o nome da imagem, vou chamar de olá, poderia ser qualquer nome aqui, a versão, eu vou colocar 1. Se a gente der um docker image ls agora, deixa eu limpar a tela, vocês vão ver que a gente tem agora dois alias para a mesma imagem, tá vendo? O ID da imagem é o mesmo. E agora a gente consegue enviar essa imagem para o nosso repositório central. Vamos lá. Então, agora para enviar, deixa eu só dar um docker image ls aqui para listar as imagens de novo. A gente vai dar um docker push, o nome da imagem, seguido da versão. Então, quando eu digitar esse comando aqui, ele vai enviar para o nosso repositório, para o nosso registry. Pronto, está enviado. Como que a gente faz para poder consultar e garantir que ele está lá mesmo? Eu vou voltar aqui no nosso repositório só para copiar esse comandinho aqui, ó. Então, basicamente, a gente vai fazer um cur para o nosso repositório, pedindo para ele consultar aqui no v2 underline catalog. Ele vai responder aqui, ó, com o nome da imagem que a gente tem. E olha só que curioso. Vou dar um docker stop registry. Então eu parei de executar o docker, né? O registry do docker. E se a gente subir ele novamente e eu der o cur, a imagem não está lá. Isso aconteceu porque quando a gente subiu o nosso registry, tá vendo aqui? Esse é o comando que a gente usou, né? A gente mapeou a porta, só que a gente não mapeou nenhum volume.
Então, quando a gente subiu o dado, ele foi enviado, só que na hora que eu matei o Docker, o container, e subi de novo, ele se perdeu o conteúdo que tinha lá. Então é importante a gente mapear esse volume. Vamos ver como que funciona, como que ficaria isso. Então, se a gente voltar aqui na página do GitHub, a gente vai ver que tem um exemplo onde ele mapeia o volume, o diretório, né, var lib registry, em um volume. Dessa forma, a gente não perde os dados que foram subidos, que forem feito o upload para esse registry. Para não ficar repetitivo e ficar dando docker run toda hora, eu mostrei aqui, ó, eu coloquei aqui na pastinha 01 o docker compose. É exatamente o mesmo comandinho que a gente usou no docker run, só que aqui utilizando o docker compose. E aqui a gente tem no 2 o docker compose, só que mapeando o volume. Então vamos usar ele aqui, eu vou raw, copiar, vou criar aqui o arquivo dockercompose.yaml e vou colar aquele conteúdo. Só vou ajustar aqui para ele usar um caminho na minha máquina. /tmp Marcelo Docker. Deixa eu copiar esse caminho para eu garantir que ele exista. -p. Beleza. Então, para subir, docker compose app-d. Se a gente der um docker compose ps, a gente vê que ele está no ar. Só dar um cat nele aqui, um more. Só para a gente entender, então a gente está subindo essa imagem, liberando a porta 5000 e mapeando o var lib registry no meu diretório tmp Marcelo Docker. Dessa forma, então agora, se a gente der um... Deixa eu dar o cur, vocês vão ver que não tem nenhuma imagem aqui ainda no nosso repositório, porque a gente acabou de subir ele mapeando com um diretório que estava vazio. Mas, se a gente vier aqui agora e der o push, ele enviou. Se eu fizer o get agora novamente, utilizando cur, ele mostra a minha imagem. Nesse momento, mesmo que eu fizer o docker -compose DAO e novamente fizer o app, perceba que ele não perde mais a minha imagem. Nosso registry está funcionando, porém ele está público, né? Qualquer pessoa pode acessar. Se a gente quiser proteger ele com um login, vamos lá. Vou voltar aqui no nosso documento de ajuda, né? E vou copiar aqui, ó, o comando. Para facilitar a organização aqui, eu vou criar um diretório 03. 03. E aqui dentro eu vou criar um alf. E vou colar o nosso comandinho aqui. O que esse cara vai fazer? Ele vai rodar um container do HTTPD do Apache, onde a gente vai usar aqui o htpasswd para gerar uma senha. Aqui eu coloquei como usuário e como senha a senha mesmo. E a saída disso, que é o usuário com a senha criptografada, eu vou salvar aqui já no arquivo htpasswd. Então, se eu der um cat aqui no arquivo htpasswd, a gente tem o usuário com a senha. Eu vou mover aqui esse arquivo para dentro do alf. Legal. Vou voltar aqui no nosso GitHub. Vou vir aqui no 3. Docker Compose e vou copiar o Docker Compose daqui. Então agora a gente vai criar aqui o Docker Compose.yaml. Deixa eu ajustar aqui o caminho do registry. Deixa eu pegar do anterior. Não lembro o que a gente tinha usado, tmp docker.
E aqui, deixa eu ajustar esse alf, que ele tem que ser para esse diretório que a gente acabou de criar. Então, ./alf. E agora aqui embaixo são as variáveis de ambiente para informar o registry que ele tem que lidar com essa questão do usuário e senha. Salvo aqui e agora docker, nosso compose app-d. Ele falhou porque a gente já tinha alguém escutando a porta 5000 aqui. Docker ps, docker stop, era o nosso container antigo, né? Parar ele aqui e subir o nosso novo. Docker compose ps, tá lá. Então agora se a gente tentar enviar docker push, enviar nossa imagem, ele vai dar um erro porque a gente não tá logado no registry. Para logar, docker login e o IP e a porta do registry que a gente quer autenticar. Ele pede o usuário, nosso usuário é o usuário mesmo, né? E a senha. Login efetuado com sucesso. Agora eu consigo enviar uma imagem. Aqui ele não enviou porque essa imagem já existia, né? Se eu quiser desconectar, ao invés do login, eu uso logout. Agora imagine que você quer usar o registry de uma máquina remota. Como que você poderia fazer? Você vai usar o ifconfig ou qualquer outro comando para pegar o IP da sua máquina. No meu caso aqui, 192.168.106. E aí você vai dar o docker login, informando no lugar de localhost o IP da sua máquina. Aqui eu já coloquei o meu usuário e a senha, para não ter que ficar digitando toda hora. E aí você percebe que ele dá um erro. Ele não funciona. Por que ele não funciona? Porque o nosso registry é um registry inseguro. Então a gente precisa colocar uma exceção para garantir que ele consiga usar esse registry, mesmo sendo um registry inseguro. Então vou voltar lá no nosso GitHub. E aqui tem a nossa cola, né? Então eu tenho que vir aqui em etc docker daemon.json. Talvez esse arquivo não exista na sua máquina, se não existir pode criar. E adicionar esse conteúdo aqui para colocar a exceção. Então eu vou copiar ele aqui, ó. Vou aqui agora e dou vim /etc docker daemon.json e adiciono o conteúdo. O que é esse cara aqui? Ele vai falar que é o nosso registry é inseguro e o IP do registry. Lembre-se de mudar esse IP para o IP de vocês. Vou parar o Docker. Vou dar um reload. Um restart também. Vou subir ele novamente, o nosso registry. E agora a gente consegue usar ele usando o IP da máquina. Login success. Dessa forma, a gente consegue colocar ele e usar ele de qualquer outra máquina da nossa rede. Lembrando que para todas as máquinas que a gente for fazer o acesso dessa forma, a gente vai ter que vir aqui e criar esse arquivo ou editar ele, o daemon.json, adicionando como inseguro o nosso registry.